Bom dia! Para mim já é um bom dia, bem bom dia! E para quem tiver aí ainda assim meio sonolento, bora acordar, colocar terror na terra, colocar terror na terra, ativar a vida, ativar a ideia. E para começar bem o dia, o que a gente faz? Agradece, gratidão por mais um dia, gratidão pela possibilidade, oportunidade de ter aberto os olhos e poder contemplar o céu, olhar para cima, olhar para os redores e ver que existe vida. E você está vivo, você está viva para poder desfrutar um outro dia aqui nessa face da terra, enquanto aqui estamos. Então, temos que ser gratos, colocando um sorriso no rosto, botando um sorriso no rosto, fazendo aquilo que deve ser feito, que na maioria das vezes a gente está no piloto automático. Mas vamos parar um pouco do piloto automático e fazer sim com intenção. A intenção aqui de eu estar de manhã cedo fazendo isso é intencional. Sabe para quê? Para que o meu dia continue progressivamente da melhor maneira. Então, você que está aí, já dá o coraçãozinho, quem estiver chegando, quem tiver a possibilidade de estar vendo isso ao vivo, ótimo, excelente. E quem não tiver, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. E se você amar, essa palavra vai chegar até você de alguma forma. Então, já deixa o seu like aqui, você põe seu coração assim que você entrar, compartilha essa live com alguém, para que ela também tenha energia, que nem eu busco ter essa energia, eu já trabalho isso comigo, para que eu transmita essa mesma energia para vocês. Então, por isso que eu estou aqui. E eu vou fazer aqui a reflexão, hoje dentro do capítulo do livro de Pedro, 1 Pedro. Na 1 Pedro, tem uma passagem aqui em que são os nossos deveres, ou a boa conduta no meio de outras pessoas, mas eu vou estar aqui vendo uma notificação, uma reflexão que tem de Deus que ouve as nossas orações e vê o nosso coração, porque a gente não pode esquecer que o coração é Ele que vai fazer, dele que vem muita coisa, do coração acontece tudo, o que você deixar entrar fica, e o que você quiser arrancar, você tira. É só ter bastante energia nisso, colocar seu foco nisso que acontece. Deus ouve nossas orações e vê nosso coração. Então, a indicação é, leia 1 Pedro, do capítulo 3, do versículo 8 ao 12, e reflita. Eu vou fazer aqui a introdução de como está aqui dentro dessa palavra. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isso está no 3:12. Você já se perguntou se Deus realmente te ouve quando você orava? Se a resposta é sim, você não está sozinha. Se você já fez essa pergunta para você não foi só você que pensou assim. Outras pessoas já pensaram da mesma forma. Até eu já cheguei a pensar assim. Isso já perpassou para a mente de todos, de todas nós algum dia. Oramos sobre uma coisa específica e nada acontece. Nós questionamos, por que oramos afinal? Por quê? Será que ele está me escutando? Quando Pedro escreveu sobre os ouvidos atentos do Senhor, citado lá no Salmo 34, escrito por Davi, depois de ter escapado com vida das garras do rei Saul, porque você lembra, se não lembra eu vou dar um pequeno spoiler aqui, o Saul estava querendo matá-lo, porque as pessoas começaram a olhar para Davi de uma forma muito mais admiradora do que olhavam para Saul, e Saul era o rei. Quando Davi ia para a guerra, ele voltava, né? Teve até um grupo de mulheres que estavam cantando: ah, Davi matou muita gente, matou muitos homens, os inimigos, né? E o rei Saul não tinha feito o mesmo. E aquilo começou a incomodá-lo. Então, às vezes, o teu sucesso, as guerras que você vence, pode também estar incomodando outras pessoas. Mas por quê? Porque elas são más? Não é porque elas são más, é porque o coração dela está
assim, digamos, contaminado. Ele não ainda está um coração puro, de acordo com o coração de Deus. Então, por isso que acontece isso. Então, voltando ao texto. Se isso passou pela sua mente algum dia, que nós oramos e em alguma coisa específica e nada acontece, nós nos questionamos. Quando Pedro disse isso, né, como estava lá no Salmo 34. No entanto, ao chegar, Davi partiu rumo a uma terra estrangeira para escapar lá de Saul. Ele foi buscar asilo. No entanto, ao chegar lá, a corte do rei estrangeiro compreendeu que ele era conhecido como alguém que poderia ameaçar a autoridade do rei. Se o rei dessa terra se sentisse ameaçado, como acontecera com Saul, Davi teria que fugir novamente para salvar a própria vida. Então, de novo, ele procura um refúgio, um lugar para fugir de um rei que estava com medo dele por causa das coisas do coração, como era o coração, de acordo com o coração de Deus. Ele tinha sucesso em tudo. Oi, bom dia, Nessa! Bom dia, bem-vindo. Vamos ouvir um pouco aqui a palavra do Criador, do nosso Criador pra gente, tá bom? Seja bem-vindo, prazer, viu? Eu sou a Rô. Davi teria fugido novamente para salvar a vida, a fim de se livrar daquela situação, um estado de loucura, até que o rei expulsou ele novamente. O que ele fez? Bom dia, amada. Ele simplesmente... Ele pensou, vou ter que fugir de novo? Não. Ele foi perspicaz. O que é perspicaz? Ele usou da inteligência dele, ele se fingiu de doido, ele se fingiu de louco para poder conseguir ficar naquele lugar e não ser expulso, né? Mas a situação para se livrar disso, ele fingir dessa loucura, até que um momento o rei não aguentou não, falou, vou expulsar esse cara, ele é louco demais. Mas antes ele ter feito isso, porque senão ele podia ter sido morto. Então foi uma estratégia que ele usou aqui. Depois da sua fuga inteligente, ele escreveu o salmo citado na primeira carta de Pedro. Nele Davi celebrou o fato que Deus ouvira seus clamores. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então temor é uma coisa, agora ser medroso é outra. Você ter temor, aí você tem temor, você busca ajuda. Quando você é medroso, você se afoga. Sou Vanessa, beijos de Portugal. Oi, Vanessa, não estamos tão longe uma da outra. Muito prazer. Depois eu posso entrar no teu @, deixa pra mim aí, se você tem do Instagram, que depois eu conecto você. Eu tô aqui na Noruega e tô transbordando, passando um pouco da energia. Acordei cedo, 5h30 eu já tava acordada e falei, não, agora é muito cedo no Brasil, então tô fazendo essa live nesse momento que ainda é um horário que tá mais ou menos, mas não importa não, sabe? Se eu ficar preocupada com os horários, a gente não faz o que tem que ser feito. Então eu decidi, na hora que o coração toca, Deus fala, faz, eu faço. Que não seja por mim, alguém um dia vai ser tocado. Seja hoje, seja amanhã, uma hora a mensagem chega. Não é verdade? Muito bem-vinda. Preciso ir em Portugal, tenho amigos morando aí. Então vamos continuar aqui. É assim, ó, a internet te dá essa possibilidade, tá? De você conectar pessoas que você nem imagina. Eu já fiz várias conexões, eu tenho já contato com pessoas através da internet que ficamos próximas dentro do mesmo propósito. Como a gente diz, realmente a intenção do Pai, do Criador, é juntar pessoas que têm o propósito. Qual é o propósito dele? Proclamar, falar, continuar o reino dele aqui na Terra. Porque fala assim, o reino de Deus está próximo. Ele não está próximo, ele já está aqui. O reino dele já existe. Eu sou o reino de Deus, você é o reino de Deus. Só temos que abrir a nossa boca para despertar dentro de muitas pessoas que ainda, porque em cima do mundo, ao redor do mundo, jaz, né, o maligno. A gente já sabe disso, porque tem na palavra dele. O leão está em redor rugindo, né, à sua volta. Então a gente tem que fazer o quê? Procurar ter muito mais palavra de brado assim, né? Fazer uau! Ser o leão da tribo de Judá para poder levar a mensagem para outras pessoas. Então quem tem coragem ou tem desenvoltura, consegue fazer isso? Faça, não se envergonhe não. Porque é isso que Jesus pediu pra gente, ele fala,
vocês farão obras maiores e melhores do que a minha. Ide por todos os cantos do mundo e pregar o evangelho. Então, eu fiz isso durante anos. Quando eu entendi que era Deus, eu aceitei a palavra, entendi a missão de Jesus aqui nessa terra e o que ele queria da gente. Então eu fiz isso pessoalmente, né? Andando de vários lugares, indo de lugar a lugar, sabe? Subindo morro, indo em favelas, em becos, até em cadeias eu fui para falar para pessoas que muitos a gente sabe, eu não sou a favor de criminoso, pelo contrário. Mas eu também aprendi isso e porque as pessoas cometem atrocidades na vida justamente por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e o coração, como eu comecei essa live, quando o coração dela não é um coração de acordo com o coração que Deus quer que todos nós tenhamos. E para isso precisa deixar ser limpado. E muitas coisas do coração da gente ficar cheio de sujeira por pequenas coisinhas que foram acontecendo na nossa vida. E tem até uma passagem, desculpa eu ter parado um pouquinho aqui, mas é porque vai vir, faz contexto. Deus fala, a gente tem que falar. É assim que funciona. Porque acontece coisas na vida da gente, muitas vezes são coisas hereditárias que vêm dos nossos pais, vêm dos nossos antepassados, que infelizmente eles não tiveram oportunidade ou não souberam como fazer para mudar aquela vida que eles tinham. E foi passando pra gente crenças, foram passando pra gente certas atitudes que eles achavam que eram boas para nós, mas que na verdade iam completamente contra a vontade de Deus. Não foi o que ele fez no princípio. Que quando você começa a ter intimidade, ter um momento para poder entender o que... Meu Deus, por que eu tô aqui? Quando você tá triste, quando você tá com problemas, quando você está... sem saber o que fazer, qual a direção que você toma, aí você começa, por que eu tô aqui? Por que eu vim para esse mundo? Tem gente que às vezes reclama de ter nascido. Ela se sente, né, a pessoa fora d'água. Mas isso tudo, sabe o que é? A falta da identidade dela ter sido realmente clarificada para ela. Quem é ela perante a ela mesma, perante o mundo e principalmente perante a quem criou tudo isso aqui, que é Deus. Quando você lê, por exemplo, você vai lá no princípio, que Gênesis quer dizer princípio, você vai descobrir, você vai entender, porque ele já fez todas as coisas, ele fez a nós a imagem e semelhança dele. Quando você entende isso, que você foi feito a imagem e semelhança de Deus, você começa a trabalhar, entender, buscar mais o porquê disso, você para de se achar... Por que eu tô aqui? Você para de reclamar desse jeito. E outra coisa, reclamar, ela não vai deixar o seu coração ficar de acordo com o coração que ele quer que nós tenhamos. Reclamar, pelo contrário, ela vai te arrastando para trás, você vai... Tem gente que cai em depressão, cai em tristeza, justamente por não saber quem é, a identidade dela. Eu não passei por isso, mas eu conheço pessoas que tiveram depressão. Eu tive pessoas que eu convivi que tinham realmente uma tristeza tão profunda, não chegou a ser depressão. E essa tristeza era por falta de quê? Por falta de saber quem ela era, eu sentia amada. Então eu te falo, se sinta amado. Você é amado, você é muito amado por Deus, porque Ele permitiu você nascer. Olha que não cai uma folha de uma árvore, de uma planta, sem a permissão, isso é fato. Então se Ele permitiu você ter nascido, você já foi amado demais. Ele tinha um propósito, ele tinha um porquê de deixar você vir para essa terra. Então, tem gente que fala assim, mas eu não fui querida, eu não fui desejado. Tudo bem, eu também não fui, mas Deus tinha um propósito. Ele falou, não, você vai nascer. Pum, vai, Rosângela, vai ser você vai nascer. E quanta coisa que aconteceu durante a minha caminhada, até eu entender isso aqui. Foram anos. Foram muitos anos. Eu conheci essa verdade toda somente quando já estava não lembro agora, tem que fazer conta, em 2005, eu nasci em 64. Então olha só a jornada, sabe? Eu era bem rebelde, muito rebelde. Mas não é de mim que eu quero falar. Eu quero falar do coração da gente, do coração das pessoas que quando ele não está realmente limpo, para receber isso. Então, começa a limpar seu coração. Como que você vai fazer isso? Começa a pedir, Senhor, se realmente eu tô triste, eu sou assim, eu não sou uma pessoa azeda, sou uma pessoa turrona, sou uma pessoa que
intolerante, sou uma pessoa que não gosto de ter contato com ninguém, não gosto de sorrir, não me sinto feliz, não tenho vontade. Tira isso de mim. Só faz isso. Começa assim. Começa fazendo isso. Aí depois vai buscando. Eu aconselho sim. Nesse momento eu falo, vou aconselhar. Começa a saber o que quer dizer a palavra do Pai. O que Ele quer para você. E aí vai ficar tudo mais claro. Então vamos continuar aqui. Depois da fuga inteligente, que Davi estava fugindo, ele fugiu de Saul, aí ele foi para um outro reino. Lá também o rei não quis aceitá-lo, porque ele teve que se fazer até de louco, porque senão ele ia ser morto. Depois dessa fuga inteligente, Davi começou a celebrar o fato de que Deus ouvira os clamores dele, porque ele estava num temor terrível, mas ele não tinha medo, mas ele enfrentou, né? Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou de todos os meus temores. Clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salvo os contritos de espírito. É justamente o que eu estava explicando. Então, se você tem um coração quebrantado, pronto. Oi, bom dia, Lígia Ribeiro. Bom dia. Vamos lá nos encher o coração e deixar de ficar com o coração contrito. Estou falando aqui justamente sobre isso. Estou lendo em 1 Pedro. Em meio a tudo isso, Davi sabia que não estava sozinho. A vida de Davi não foi fácil. Ele passou por sofrimentos terríveis. Ele teve perdas, muitas perdas, devastadoras. Isso é fato, devastadora. Até o caso de quando ele perdeu o primeiro filho, quando aconteceu dele ter perdido o primeiro filho, justamente porque foi filho do quê? Do pecado, né? Do erro que ele cometeu. E situações extremamente penosas. Em meio a tudo isso, ele sabia que não estava sozinho. Sabia que em cada situação, Deus não só ouvia, como respondia. Podemos ter essa mesma certeza. Certeza que Deus não só ouve nossos pedidos, como a nosso coração também. Ele está ali, ó. Ele ouve nosso coração. Ele ouve. Porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Lembra-se disso. Podemos dizer algo como: Senhor, ajuda-me a conseguir esse emprego. E Ele dirá. E Ele ouvirá: estou desesperada por uma mudança. Desesperado. Sinto-me tão insignificante aqui. Talvez digamos: Deus, por favor, protege-me. Mas Ele ouve. Estou com medo dos perigos, da precariedade e do descontrole da vida hoje. Deus não só ouve o que desejamos, como também sabe do que precisamos. Então, esse tipo de coisas a gente realmente fala. As pessoas, a humanidade, os seres humanos realmente falam dessa forma. Começam a pedir: ajuda-me a conseguir um emprego, estou desesperado por uma mudança, sinto-me tão insignificante, talvez digamos. Aí, agora vamos aqui. Quando a gente tem todos esses problemas, né? Essas dúvidas no coração. Oi, bom dia, Eduardo. Olha a madrugada aí. Olha, glória a Deus. Sim, Senhor, para toda a honra e toda a glória é para ti. A madrugada. Por que a madrugada? A madrugada, gente, é um momento que muitos estão se embriagando, estão se drogando, estão chorando e muitos estão acordando, indo trabalhar, estão levantando, fazendo alguma coisa. Quando as lives que eu fiz de provérbios, que eu fiz na madrugada, aqui no Brasil aí eram 3 horas da manhã, eu falava: eu vou fazer 3 horas da manhã essa live, das 3 da manhã, na madrugada. Porque eu, como fui uma pessoa que não nasci num berço cristão, eu não nasci diante da palavra de Deus, né? A gente falava de Deus, mas de uma forma muito rasa, eu digo. Hoje eu falo de Deus de uma forma profunda, porque eu fui conhecê-lo. E eu conheci a Deus. Eu tive várias e várias circunstâncias, provas de Deus, porque eu queria provas. Eu era tipo a Tomé, quero ver para crer, sabe? Eu tinha muita dúvida e cada dúvida que eu tinha, ele pá, cortava. Como é que a gente fala? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Que separa alma e espírito. Ele fez assim comigo. Ele separou, ele me cortou, quebrantou, para que hoje
Quando eu falo com um sorriso, eu tô sempre sorrindo. Você nunca fica triste? Eu não. Mesmo que aconteça uma coisa ruim, não fico triste. Sabe por quê? Porque a gente aprende. A vida é para ensinar a gente. Eu não preciso ficar com o dente para fora, mas eu posso estar com o rosto sem estar sorrindo, mas o meu interior está sempre com alegria, porque eu entendi o porquê de ficar triste e o porquê de não ficar triste. E eu escolhi a melhor parte. A melhor parte de eu olhar para o meu redor, olhar para a natureza, olhar para tudo que já tem aqui, que você tem em suas mãos e falar, meu Deus, tudo já tem, por que eu vou ficar triste? Hoje eu não tenho dinheiro? Eu estou hoje com um problema de saúde? Peraí, então eu vou fazer o quê? Eu vou agir para buscar mudar essa situação, mudar a circunstância. Não adianta eu ficar olhando, estar com problema de saúde, problema de dinheiro, um problema de relacionamento, um problema conjugal e não fazer nada para tentar resolver aquilo. Então, quando eu entendi tudo isso, fica tudo mais fácil. Falar, então tá, é isso, né? E sabendo que o coração puro, o coração aberto a escutar, a ouvir o que ele quer para mim, você começa então, mesmo dentro da palavra, a encontrar cada solução. Teve um problema de dinheiro, financeiro, o que ele fala? Aí vai em Provérbios. Provérbios vai te falar, preguiçoso. Ele fala do preguiçoso. Peraí, será que eu não estou sendo preguiçosa? Será que eu estou fazendo o suficiente para ter um pouco mais e deixar de reclamar e deixar de falar que eu não tenho dinheiro? Então, tá aqui, na Bíblia a gente tem, na palavra dele tem tudo para nos orientar. Aí também, em questão da saúde, quando ele fala, também em Provérbios, que é um livro muito de sabedoria, né? Apesar dos apesares que Salomão não foi como o coração de Davi, ele não foi como o pai, mas ele nos deixou também esse ensino, né? Sentar numa mesa, controla a sua boca, cuidado, né? Não seja comilão, não seja o grutão. Tem lá em Provérbios também. Então, às vezes, você exagera naquilo que você coloca para dentro na alimentação, aí você começa a ter problema de saúde. Se você exagera no açúcar, exagera numa gordura, exagera, enfim, tudo que é exagerado não vai fazer bem para você. Então, tem que ter o controle. Então, quando Davi ele fala aqui, quando as pessoas estão aqui reclamando, se sentindo insignificante, é uma falta realmente de entender quem ela é. É a falta da identidade que ela teve. Como eu falei, você vai em Gênesis e lá está dizendo quem você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. Ele te fez. Você vai em Jeremias 1, no versículo 5, que antes de você nascer, do ventre da sua mãe, ele já sabia quem você era. Uau! Isso ele faz toda a diferença. Esse salmo também, acho que é 139. 139, no 139. Também tem lá. Meu Deus do céu, olha, quando você vê, então, quanta coisa que você tem, quantas informações verdadeiras que você tem a respeito de você, para deixar você sempre pronto para um novo dia, para ajudar alguém, para falar dele e ajudar esse reino dele realmente se alastrar muito mais. Porque o reino dele já está aqui, mas ele vai voltar. Ele voltando, terá pessoas prontinhas para continuar o que ele quer, ser arrebatado ou não. Isso não é o momento agora, não é o caso aqui. O negócio é a gente falar, por que viver uma vida triste, viver com o coração contrito, viver com o coração perturbado, se você pode fazer com que isso fique melhor diante da atitude que você vai tomar. Atitude do quê? Limpa o coração, começa a crer. Não quer ler? Não leia, mas creia no fundo, no íntimo. Se você está vivo, se você abriu o seu olho, você levantou, porque algum propósito tem para você no dia de hoje. No dia de hoje, faça dele diferente. Já pensa de uma forma diferente do que você pensou ontem. Se ontem algo ou alguma coisa deu errado, não fica pensando, já deu errado, não vai adiantar nada. Não! Pelo contrário, porque se você alimenta o lado mal, muito mais ele vai crescer. Quanto mais você alimenta as palavras negativas, muito mais elas vão se fazer presente no seu dia a dia. Então fala, bom, não deu ontem, certo? Mas hoje eu vou ver o que deu errado e vou focar e vai dar certo. Eu vou ter o alvo e vai dar certo.
Então, esse ano, como todos os anos da nossa vida, né? Porque, chegou 2023, não interessa 2023, o número em si. Todo dia é dia de você estar focado num alvo para atingir aquilo que você precisa ter como meta da sua vida, não como alvo de vida. O alvo da minha vida é ser feliz, desfrutar. A felicidade, a alegria é momentânea, mas a felicidade ela tem que estar dentro de você. A alegria ela vem. Você pode estar triste um momento, mas no outro dia, quando amanhece, é um novo dia. Né? Tem uma passagem que fala sobre isso. A alegria e a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Socorro, oi Socorro, bom dia, boa madrugada aí. Bom dia. Deixa eu clicar aqui para ela. Então, cada dia é uma oportunidade da gente estar fazendo algo melhor para si próprio e para o próximo. Vamos lembrar sempre do próximo, porque amar a ti mesmo e ao próximo como o Senhor Jesus é o que ele pede, é um dos primeiros mandamentos. Quando eu também entendi isso, que o amor, ele não é uma, você fala, um predicado meu, né? Não é um predicado que eu tenho, uma coisa, qualidade, para ficar mais claro. Não é uma qualidade minha, porque eu sou amorosa. Essa qualidade ele coloca dentro da gente. Porque o ser humano, ele não nasceu para ser amoroso. Não, a gente nasceu, mas foi corrompido por causa de tudo que aconteceu lá no Éden, né? A gente já sabe disso. Então a gente tem que buscar como? Através dos frutos. Os frutos. No dia de hoje eu não vou falar dos frutos, mas eu farei uma live amanhã e falarei sobre os frutos. Os frutos, ele te ajuda muito você conhecer. Não os frutos aqui das plantas, não. É os frutos do Espírito. Através dele, você consegue ter esse coração muito, 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 muito mais limpo, renovado, pronto a fazer e a ser aquilo que você precisa, que você já é. Você já é. Então, Davi tinha o coração conforme o coração de Deus. Ele teve esse coração, foi um dos, com tantos erros que ele teve, mas foi o cara que Deus falou, ele é o meu menino, é o meu garoto, virou um grande homem. Então, sejamos também como Davi, com um coração puro, um coração ensinável, um coração pronto a obedecer. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dai-me um coração igual ao seu. Nossa, lembrei agora. Eu não sou boa cantora não, mas bem eu falo, eu sou assim. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos ter um coração disposto a obedecer, disposto a cumprir o querer do Pai, de levar a mensagem, de distribuir alegria, distribuir amor, fé, esperança e a certeza de que Deus é com todos nós, desde que nós deixamos o espaço para Ele muito maior do que para as preocupações. O coração tá aí, ó, bum, 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 bum. Mas abre um espaço bem grande para que Ele entre no seu coração. Ele será a menina dos seus olhos. Você dirige o teu olhar para o Senhor e fala, Senhor, eu quero ser a menina dos seus olhos. Eu quero ser o filho amado, a filha amada. Eu falo para Ele, por isso que eu falo, eu me sinto amada? Me sinto muito e eu transmito esse amor por Ele todos os dias, dizendo, bom dia, meu Pai, aqui estou, sua filha amada, qual será a missão de hoje? E aí eu faço o meu momento de intimidade a sós com Ele e eu falo para vocês, convido, façam também. Então, eu deixo para vocês essa mensagem. Deixe o coração aberto, disposto, limpo para ouvir a mensagem de Deus. Tenha um excepcional dia, um excelente dia, tá? Tenha um excelente dia. Eu agradeço a amiga de Portugal que entrou. Me deixa o seu @, que eu quero estar entrando aí no seu Insta e a gente pode conversar. Se você nunca esteve aqui, né? Porque eu não lembro do seu nome, me desculpa, anteriormente, nessa _MF, tá? De Portugal. Um abraço para Portugal, um grande, sabe, bênçãos e bênçãos mais derramado em Portugal. Eu tenho pessoas realmente da minha intimidade que moram lá.
padrinho e madrinha de casamento da minha filha, moram em Portugal nos dias de hoje, já faz 4 anos, da mesma época que eu tô aqui na Europa. Então, um grande abraço, socorro, um beijo enorme, socorro. E vamos ver se eu consigo agora, eu vou ver, acho que dá pra me ver, eu vou participar por alguns minutos de uma live de uma pessoa daqui a pouco e vai ser muito bom também. E continuando a nossa vida, fazendo o que tem que ser feito. Um excelente dia para todos vocês. E você aí, coloca seu coraçãozinho, hein? No Instagram também. E você do YouTube, compartilha essa live. Compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Se sintam amadas por mim. Beijo no coração.